Olá! Para os nossos insights diários de hoje, nós vamos falar sobre o barulho que a mente faz. Tem dias, estamos dentro de um ciclo de pensamentos negativos ou pensamentos sabotadores ou pensamentos destrutivos, e romper com esse ciclo parece que é uma missão impossível. Enquanto mais você pensa, eu não quero estar pensando nisso, mais você está pensando. Quanto mais você fica, nossa, chega, eu não quero pensar mais, quando você vai ver, você está lá pensando novamente. Será que é possível romper com esse ciclo? Será que existe um caminho para que esse pensamento pare de ficar nos torturando? Porque a sensação que traz muitas vezes é isso, Parece que você está vivendo uma tortura através daquele pensamento. Bom, existem técnicas para que você saia desse ciclo de pensamentos, porém, o mais importante, além de entender a técnica que existe, é ter consciência que esse pensamento está surgindo, o que ele quer dizer para você. É exatamente esse o objetivo das dicas diárias, dos insights diários, trazer essa consciência para atitudes do nosso dia a dia, conviver com uma realidade muito mais prazerosa, muito mais abundante. Quando você se torna consciente das coisas que vêm acontecendo na sua vida, você vai resgatando essa autonomia. E é exatamente esse o objetivo dos vídeos. Então, o primeiro item mais importante é: torne-se consciente desse pensamento, É comum acontecer esse pensamento logo após nós sairmos de uma discussão. E o tagarelar geralmente começa assim, Então imagina que vamos dar um exemplo, imagina que você acordou, durante o café da manhã você e seu marido acabaram se desentendendo, então surgiu aquela discussãozinha ali. E o que acontece? Tanto ele quanto você vai para o trabalho, e aí no trabalho você não consegue se concentrar. Por quê? Porque começa aquele zum, zum, zum. E aí começa, porque ele não devia ter dito isso, porque ele falou isso pra mim, porque eu tô sempre fazendo isso, e por que ele vai fazer isso comigo de novo? Ele não vai fazer isso comigo novamente, porque eu não vou permitir que ele faça isso novamente, porque é um absurdo, nananana. Ou, se não, você começa, porque eu devia ter dito isso pra ele, porque eu não disse isso pra ele, porque eu já tinha segurado da outra vez, eu devia ter dito. É esse o zum, zum, zum que a mente costuma fazer. Você percebeu que a mente vai do passado pro futuro a todo momento? Eu volto pro passado e falo, eu tô cansado de ver sempre assim. Olha, no último domingo ele fez a mesma coisa. Aí você vai pro futuro, mas hoje à noite eu vou conversar com ele e aí a gente vai se acertar. Não vai ficar assim. Então a gente fica nesse passado e futuro. A única coisa que existe de fato nesse agora. É nesse momento que você consegue conversar, expressar, solucionar. Mesmo quando você começa a estudar, por mais que nem eu pratico Mindfulness, eu fico presa. A diferença é que hoje, ideia, de quando geralmente ela faz isso. Eu tornei consciente já faz um tempo dos meus pensamentos, então eu coloco a minha atenção muito no presente. Quando eu falo torne-se consciente desses pensamentos, torne-se consciente de que é uma ilusão. A sua mente está indo do passado para o futuro. Todo esse sofrimento que a gente acaba experimentando por conta desses pensamentos, ele só está associado a uma mente sem questionamento. Então é quando você se identifica com aquela mente e você deixa ela te levar do passado para o futuro. O sofrimento, ele deriva desse não questionamento. A primeira etapa é tornar-se consciente que esse pensamento não é real. A segunda etapa é questionar esse pensamento. Esse pensamento só está aí e ele vai ficar aí até você questionar ele. Então, questionar ele é pensar assim: isso é verdade que eu tô pensando? Quem eu seria sem esse pensamento? Você viu como são questionamentos? Você vai conseguir obter esse viés de confirmação da não realidade. Então você vai conseguir perceber, através das respostas que você obtém com esse questionamento, que esse ciclo, essa teia de pensamento é uma ilusão. Depois que eu questionei e eu entendi que esse pensamento é uma ilusão, qual que é o comportamento que está por detrás desse pensamento? Então, ao alimentar esse pensamento e permitir que a minha mente fique do passado para o futuro, qual é o posicionamento que eu estou me defendendo? De uma pessoa que soluciona, ou de uma pessoa que se vitimiza? Então, quando eu falo, olha, presta atenção, quando eu falo, eu tô cansada de ver ele fazendo isso comigo, ele não vai fazer isso comigo novamente. Domingo ele fez a mesma coisa comigo, mas hoje à noite eu vou conversar com ele. Quando você está fazendo esse movimento, consegue perceber através das falas que estão acontecendo a questão da vitimização. Então eu sou uma vítima daquela pessoa, mas eu não vou ser mais, tá? Mas eu sou uma vítima. Então eu estou reafirmando que eu sou uma vítima. Quando eu sou uma vítima, eu fico assim, na mão dessa situação. Quando estou voltada para solucionar o que está acontecendo, peraí, eu não preciso disso tudo. Se eu sei que isso é uma ilusão, aonde eu vou chegar com tudo isso? Então, quando você identificar esse comportamento por detrás
né, dessas conversas que estão acontecendo, da garelice da mente, se você consegue identificar esse comportamento, fica mais fácil você perceber qual é a sua atitude, qual é a sua postura perante esse diálogo. Tá, eu prefiro alimentar esse padrão de vítima ou eu quero me tornar uma pessoa que soluciona? Então, quando você perceber que você já está entrando nesse ciclo de pensamento novamente, a primeira coisa que você vai pensar é solução. Qual é a solução disso? E aí, o que eu faço, Aline? Ainda não passou. Sim. O que você vai fazer? Você vai ativar um recurso. E quando eu falo para você ativar um recurso, você vai se conectar com os seus 5 sentidos. Então, para romper de vez esse padrão que agora já foi compreendido, o que eu vou fazer? Bate palma. Vou lavar as minhas mãos com água gelada. Vou lavar o meu rosto com água gelada. Vou me concentrar na respiração, né? E quando eu falo me concentrar na respiração, não olhar e falar estou expirando, não falar com a mente, mas prestar atenção no arzinho que está entrando através da narina e soltando. Entra o arzinho quentinho, eu tô sentindo esse ar quentinho entrando e saindo. Qual é a temperatura desse ar? Nossa, não, tá mais gelado, tá mais quentinho. Vou me concentrar nisso quando eu falo de se tornar consciente e ativando os seus 5 sentidos. Por quê? Porque daí eu saio da mente, eu volto pro externo. Eu volto pra cá, eu me torno consciente daqui. Me perguntar assim, nossa Aline, por que eu já não ativo esse recurso então quando começar o pensamento? Ao invés de ficar questionando, ficar perguntando, que ele vai voltar a acontecer. Pensamentos estão ali para serem ouvidos. Enquanto você não parar para ouvir aquele pensamento, ele não vai parar. Ele vai te dar uma trégua, ele vai te dar uma pausa. Mas enquanto você não se tornar consciente do porquê ele tá ali, ele não vai parar. Ele vai ficar voltando. Então aí você fica nesse ioiô, né? Então tem hora que passa o pensamento, você consegue fazer outras atividades, aí do nada volta de novo os pensamentos. Agora, quando você se torna consciente do que é esse pensamento, questiona esse pensamento, né? Torna-se consciente do pensamento que tá por detrás. Manter esse pensamento ativo, romper esse padrão é muito mais simples. Por quê? Porque quando voltar esse pensamento, você vai estar com o olhar voltado para solução. Porque você já vai ter interrompido o ciclo, né? Você perceber, não preciso mais alimentar ele. Quando ele começar a vir, fala, não preciso, porque o meu foco está na solução. Por mais que esse pensamento volte a te assombrar, né? Você já está consciente dele, você já conversou com ele, você já entendeu o que está por detrás. Então já perdeu a graça, ele não vai ficar mais te martelando e você também não vai ficar naquele desespero. Ai, preciso parar de pensar. E uma outra dica é, evite entrar no lugar de, ai, eu tenho que parar de pensar, sabe? Não posso pensar isso, não posso pensar isso. A realidade, ela acontece em comprovação. Ela vai comprovar tudo aquilo que eu acredito, ela vai me dar mais do mesmo, sempre vai ser dessa maneira que eu vou perceber a minha realidade. Portanto, se eu fico falando o tempo inteiro, ai, chega desse pensamento, ai, não posso pensar nisso, quanto mais eu ficar pensando e alimentando dentro de mim, não quero mais pensar nisso, mais eu vou pensar, porque o meu foco não tá em solucionar, mas em fazer aquele pensamento parar. E ele só vai parar quando eu me tornar consciente. Então, quando você fica, ai, não vou mais pensar nisso, não quero mais pensar nisso, não quero mais pensar nisso, você acaba pensando ainda mais. E aí você vai ficando irritada, porque você não consegue romper com esse padrão, né? E por mais que você fale, por que isso não sai da minha cabeça? Quando você escutar aquele pensamento, se tornar consciente do que tá ali, do que tá acontecendo, você já tá preparado para olhar para ele e ao invés de falar, eu não quero mais você, dizer, tudo bem, eu sei que você tá aí, mas o meu foco não tá mais em você, tá na solução. Então continuar pensando nisso não vai mudar a minha vida. E aí você parou, rompeu, né? Bom, gente, era essa a dica de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu faço uma pausa hoje nos insights diários e torno na segunda-feira com novas dicas. Eu faço essa pausa no fim de semana, né, para estudando, me aprimorando. Né, o objetivo é estar sempre mantendo vocês atualizados a nível de comportamento e consciência, né, para que esse viver a vida e perceber a vida fique cada vez mais fácil. Quando você se torna consciente de tudo que você faz, das soluções que existem, fica muito mais fácil o viver a vida, o aproveitar a vida. Bom, era essa a dica de hoje. Nos vemos então na segunda-feira.